esses aromáticos tanto no início da produção quanto no final da produção. Então, hoje a gente vai discorrer um pouquinho sobre como usar esses aromáticos. Bom, gente, o nosso primeiro aromático é o mirepoix. Mirepoix nada mais é do que uma mistura de vegetais, que é onde a gente usa cebola, salsão e cenoura. E é sempre duas partes de cebola para uma parte de salsão e uma parte de cenoura. Aqui no caso a gente colocou 25% de salsão, 25% de cenoura e 50% de cebola. Linkando com a última aula que a gente teve já, a gente pode ver que o mirepoix ele está todo em brunoise, que é justamente para ele ter uma cocção por igual, para os legumes não ficarem cozidos, porque como são legumes de cocções diferentes, a cenoura é um pouco mais macia do que a cebola, mais dura do que a cebola, um pouco mais, o salsão é um pouco mais duro do que a cebola também. Então, picando eles de maneira uniforme, a cocção deles fica homogênea. Então, o tempo de cocção acaba sendo o mesmo para os três ingredientes. E a gente tem o mirepoix branco, onde a gente só muda a gente troca a cenoura pelo alho poró, e se quiser, não é necessariamente um item obrigatório, colocar talos de cogumelo também. E o mirepoix branco ele é bastante usado para fazer caldo de peixe, que às vezes a gente precisa de um caldo mais claro, sem cor. Então a gente subtrai a cenoura e acrescenta o alho poró e os talos de cogumelo. Pode passar, Juan, por favor. Se o Matheus me permite fazer só um adendo, o que ele falou é muito importante do tamanho, porque esse mirepoix está extremamente em brunoise, lembrando da aula passada que a gente viu, justamente para fazer cortes mais delicados. E tem uma regrinha legal que é quanto maior tempo o assado for ficar, o preparo for ficar, e maior for o preparo, maior também o mirepoix. Então, você pode aumentar o tamanho da cenoura, da cebola, do salsão, se os pedaços das carnes forem um pouco maior, certo, Matheus? Certinho, obrigado, Juan. Imagina. Aqui a gente tem o matignon, que nada mais é do que um mirepoix com um acréscimo de uma proteína. Ou a gente usa o bacon, ou a gente usa o presunto. E aqui é um mirepoix que geralmente ele é servido junto com a preparação. Então, o mirepoix normal, geralmente, após a preparação, a gente escorre e utiliza o caldo. E a gente dispensa o mirepoix. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente usa o mirepoix junto com a preparação. Então, às vezes, a gente vai fazer uma sopa creme, e aí utiliza o matignon. Então, é de suma importância que, nesse caso, os legumes precisam estar, todos os descascados e cortados de maneira uniforme, porque é como o Juan falou, como o tamanho altera muito a cocção. Então, às vezes a gente vai fazer uma sopinha só, uma sopa creme ou uma sopa normal, e a gente vai acrescentar essa proteína junto. Então, a gente não descarta, a gente serve junto, por isso que é muito importante a gente ter os legumes de forma uniforme e, nesse caso, descascados. Pode passar, Juan. Aqui a gente tem o bouquet garni. Bouquet garni nada mais é do que um maço de ervas mesmo que a gente usa. Aí a gente usa ervas aromáticas e às vezes talo de legumes ou o próprio legumes inteiro. E a gente usa bastante para... Não sei se todo mundo já viu aqueles churrasco de varal, ou costela no chão, que às vezes as pessoas pegam e temperam as carnes que estão penduradas ou no chão com um bouquet garni. E às vezes ele é usado para fazer guisado, mas é mais normal a gente usar um bouquet garni para preparar assados. Então ele nada mais é do que um buquê de ervas mesmo, que ele traz aroma e o sabor das ervas para aquela cocção. Ele é usado bastante para cocções longas, então a gente vai fazer um churrasco tipo de varal, que ele dura lá 8 horas para fazer, então a gente sempre vai regando aquela proteína ou aqueles legumes com o bouquet garni. Aí a gente sempre deixa ele numa infusãozinha de azeite, com alguns outros temperos, vinagre, às vezes um pouco de vinho.
E aí a gente vai regando essas proteínas com o buquê garni. Pode passar, Juan. Gente, se alguém tiver algum comentário para fazer, pode fazer também, tá? Fiquem à vontade. Obrigado, Matheus. É isso mesmo. O buquê garni é muito importante nessa cocção para dar esse sabor, né? E ele é amarrado, geralmente, para não se perder todas as ervas. Ah, posso colocar tudo solto? E antes disso, né, Matheus, tem que lavar muito bem, porque se ele tiver com areia, com terra, ele solta tudo dentro da produção, né? Então tem que lavar muito bem. E a gente amarra com barbante, geralmente você pega a folha do alho poró, que parece um canudo, e faz um charuto mesmo, né? Você pode fazer. Depois a gente tem uma foto para mostrar. E você envolve todo ele e você coloca dentro do preparo do molho. Eu até aprendi com um chefe que eu tive que amarrar o barbante na alça da panela, porque quanto maior a panela, mais a chance de você perder esse buquê garni. Depois tem que ficar procurando a folha, os talos, e a gente não quer isso, né, Matheus? Exatamente. Aqui a gente tem o sachê de pis. O sachê de pis é basicamente é um pouco parecido na função do buquê garni. Só que aqui a gente coloca ele dentro da produção. A gente tem ele aqui amarrado, envolto numa gaze, e a gente tem algumas ervas, alguns talos. A gente pode ver que a gente tem algumas cabeças de alho, a gente tem folha de louro, tomilho, pimenta do reino inteira. Aqui a gente faz uma trouxinha com a gaze e coloca dentro da produção. E aí, aqui nesse caso, a gente ou usa o sachê de pis no início da produção, ou a gente usa ele para finalizar, só para trazer um pouco de aroma para a produção. E ele também é amarrado com barbante, da maneira como é o sachê de pis, o buquê garni. E ele é amarrado na panela também, justamente para não se perder, porque aqui os ingredientes geralmente são um pouco menores, porque aí tem a pimenta, tem o dente de alho. Então ele vai cozinhando, o processo de cocção dele vai acontecendo junto com o processo de cocção da proteína ou caldo, qualquer coisa que você esteja preparando. E logo após a finalização, antes de você finalizar o prato, você retira esse sachê e finaliza o prato. Aqui a gente tem a cebola brûlée. É basicamente uma cebola cortada ao meio e a gente passa ela na chapa ou numa panela quente e a gente usa ela para fazer consomê ou para preparação de fundos, porque aí a cebola, para quem não sabe, ela é rica em açúcar, então ela tem essa caramelização natural dela. Não, geralmente a gente nunca acrescenta açúcar quando a gente vai fazer cebola caramelizada. Fica uma dica aqui para quem ainda não sabia, porque a cebola ela já é rica em açúcar, então se a gente deixar ali em fogo brando, fogo baixinho, ela mesmo vai se caramelizando por conta desse açúcar que ele solta. Então a cebola brûlée a gente basicamente faz isso, carameliza ela bastante e acrescenta ela num fundo, para ela trazer bastante sabor, aquele sabor adocicado, gostoso que a gente... E também usado para fazer consomê. E aqui, para caramelizar, a gente corta ela no meio, ou passa numa panela bem quente, ou faz na chapa mesmo. Pode passar, Juan. Aqui a gente tem a cebola piquê, e eu acho que eu vi uma pergunta da Tássia aqui, se era usado para o bechamel. Tássia, a gente usa a cebola piquê para o bechamel. A gente pode ver que a gente desenha até um rostinho nela aqui, que a gente risca a cebola, acrescenta uma folha de louro e os cravos, e coloca dentro da produção, para que enquanto a gente vai aquecendo, para trazer justamente soltar esse açúcar da cebola também, trazer o sabor do cravo, do louro, para a preparação, para deixar a preparação um pouco mais encorpada. E aí a gente prepara o roux, que também está no caminho nos próximos slides, que a gente vai apresentar. E a gente usa bastante, 90% das vezes a gente usa cebola piquê para fazer o molho bechamel. Você sabe de alguma outra preparação que vai a cebola piquê, Juan? Geralmente em algumas sopas, né, você pode colocar o sabor, porque numa sopa finalizada, imagina só, você já coou, você já processou a sopa, ela tá lisa, maravilhosa. Você quer adicionar um pouco mais de sabor, você faz a cebola piquê, que é um truque na manga que a gente tem, né? Você pega a cebola, espeta ela,
E você coloca a folhinha de louro e coloca ela para cozinhar. E é mais fácil para a gente poder achar ela depois, né? E ela aromatiza o seu preparo. É isso mesmo. Vai falar um pouquinho para vocês sobre os fundos. E Alan, a palavra está com você. Obrigado, Matheus, valeu pela apresentação. Primeiramente aí, bom dia a todos. Vamos aí para mais uma aula, né? E vamos seguindo. Bom, hoje eu vim aqui para falar para vocês, trazer um pouquinho sobre fundos. Falar um pouco aí sobre esse tema aí. Bom, os fundos, né? Eles estão entre as preparações mais básicas da nossa cozinha, ou em qualquer outra cozinha aí profissional. Geralmente, lá na França, ou qualquer grande cozinha, os chefes, os cozinheiros, eles falam que é as fundações da culinária, né? É onde tudo começa. Se você tem um bom fundo, você vai ter um bom prato, um bom molho, um bom resultado final aí do seu trabalho. Então, o que são os fundos? Como diz ali, são líquidos aromatizados, né? Geralmente é que a gente prepara ali na base de uma fervura bem suave, onde geralmente a gente coloca ossos, né? Tanto de carne, de boi, de aves, de peixes, de frutos do mar, e outros vegetais aí para aromatizar também. Até ali que o sabor, ele fica ali, o aroma fica com cor, com corpo, e consegue extrair também todos os valores nutritivos daqueles vegetais e daquela carcaça. Geralmente, os fundos, eles são usados aí para preparação de molhos, consumês, caldos finos, sopas, e também a gente pode fazer métodos de cozimento tanto quanto brasear, ou cozinhar alguns vegetais, ou até grãos também, para a gente estar preparando saladas, sopas, enfim, a gente tem uma gama de coisas aí para estar fazendo com esses fundos. Aí as pessoas perguntam, os fundos, eles requerem técnicas? Sim, bastante técnica, porque é a base ali da cozinha. Então a gente tem que ter todo um cuidado ali com o tempo de cozimento desses fundos, que são ali, eles são fundamentais ali na preparação final. Não é simplesmente colocar tudo dentro de uma panela, colocar em fogo alto e deixar lá fervendo durante horas. Não é bem isso quando a gente vê algumas pessoas fazendo um fundo, né, de legumes, tanto claro, como escuro, médio, por aí vai. Cada fundo tem a sua finalidade. Uma outra coisa importante também é o tipo de ingrediente que você está colocando ali para fazer o seu fundo, né? Por exemplo, se eu vou fazer um fundo de peixe, eu preciso ter um peixe ali de qualidade, um frescor, que é fundamental para a gente estar trabalhando ali. Relativamente, eu vou usar um peixe de uma carne mais magra, que não seja gorduroso. Geralmente, quando a gente vai fazer fundos de peixes, né, a gente usa uma carne branca ali, a gente pode usar desde o linguado, bacalhau, enfim, diversos tipos, que não seja um tipo de peixe muito gorduroso ali. Também, eles tendem a perder também no sabor em alta temperatura, igual eu falei, a gente tem que trabalhar com uma temperatura mais branda, mais baixa, mesmo que por pouco tempo ali, tá? Também a gente pode trabalhar com frutos do mar, crustáceos, cozidos ali com casca. O que a gente costuma geralmente fazer bastante é com camarão. Acho que todo mundo aqui já pegou casca de camarão ali, já trabalhou, já começou a trabalhar com pequenas quantidades. Tem um caldo ali excelente, né? Você vai extraindo ali todos aqueles traços que ele tem ali daquela carapaça dele, enfim, a gente pode fazer com lagostim, com diversos tipos de crustáceos aí. E para os fundos ali de vegetais, a gente faz uma combinação com aparas também de boa qualidade, a gente não pode sair colocando tudo lá dentro, com vegetais ali que estejam numa condição boa para estar fazendo esse fundo. Por quê? Ele é considerado ali a força, né? A força do sabor de todo vegetal que ele vai extrair ali daquele fundo. Então, na verdade, ele é o que vai dar
aquele certo equilíbrio ali, né? Aí as pessoas perguntam também, chefe, eu posso colocar qualquer ingrediente nesse fundo? Eu já passei situações que as pessoas colocaram, o cozinheiro vai lá e coloca batata. Não, a gente não pode colocar batata. A gente não pode colocar repolho. Não podemos colocar couve-flor. Tem toda uma combinação ali. Por quê? São elementos que não fazem essa combinação, podem ficar fortes demais. Então, o ideal é que você não coloque esses tipos de vegetais, desde para fazer um molho claro, escuro, enfim. Então, a gente não pode colocar qualquer coisa também. Como o Matheus falou, né, anteriormente, a gente pode estar nos fundos, a gente pode trabalhar com todos os agentes aromáticos, o mirapoá, o buquê garni, igual explicou anteriormente nos outros slides, cebola brûlée, ou a piquê também. Ela tem esses agentes aromáticos, eles têm como as funções, o que ali? Realçar, acentuar mais o sabor dos nossos fundos. Então, aqui no slide, a gente deixou aqui, né? Fundos, é um líquido saboroso, produzido pelo cozimento lento de ossos, miraprá, ingredientes aromáticos e água. Então, esse material vai para vocês estarem lendo isso também. É usado, igual eu falei, como base de sopas, molhos e outras preparações culinárias. Pode ser dividido em duas categorias, ó, por cor, né? Claro, ossos, mais águas, mais mirepoix e aromáticos. Escuro, ossos assados, lembrando que quando entra os assados, a gente vai falar um pouco isso também, água, mirepoix, caramelizado, extrato de tomate, para dar cor também, e mais aromático. Ingredientes ali, ó, vegetais, aves, carnes e peixes. Lembrando que cada um tem um tempo aí de temperatura, tá? De fogão ali, não adianta a gente colocar, por exemplo, vou fazer um fundo de peixe. Eu não posso entrar com um fogo alto ali e deixar esse fundo fervendo por horas. Geralmente, ele é um pouco mais rápido do que se eu for fazer um fundo de vegetais, ok? Bom, deixamos aqui também algumas dicas aqui para vocês. Então, vou ler aqui para vocês. Ó, começar com um líquido frio para possibilitar a liberação de sucos e nutrientes do fundo. É essencial não entrar com essa água lá fervendo. Tem gente que costuma, eu vou entrar com uma água fervendo para acelerar meu cozimento, porque preciso de um fundo rápido. Você não vai conseguir extrair sabor dele. Cozinhar adequadamente em fogo lento, sem ferver, para não turvar o líquido. E não reduzi-lo antes de todos os sabores sejam extraídos. Igual a gente está falando aqui. Cozinhar durante o tempo adequado para extrair todos os sabores. Okay? Retirar as impurezas sempre que necessário, escumando ali, né? Ele vai dar aquela espuminha, a gente vai tirando aos poucos, a gente não pode deixar também. Não adicionar sal, pois trata-se de uma base, isso é fundamental, tá, gente? Tem cozinheiro que eu já vi jogando sal, jogando outros temperos no fundo. A intenção não é essa, porque ele é uma base para outras preparações. Então, imagine, se você colocar sal nessa preparação, você vai finalizar o seu risoto, né, já vai ter sal. Aí o outro cozinheiro vai lá e coloca mais sal, vai ficar extremamente salgado. Então, a gente tem que ter essa consciência que é uma base de cozinha, tá? E não tampar. Né? É fundamental também essa etapa, não tampar. Ela não pode entrar em fervura. Né? Ela não pode dar espuma. Então, tem que ficar muito atento a isso. E no final, a gente vai, né, depois desse cozimento, a gente vai coar, deixar resfriando, etiquetar e armazenar adequadamente, tá? De preferência num local, numa câmara fria, enfim. Né? Nunca deixar também o fundo, ou o seu caldo exposto na bancada depois do cozimento durante horas lá, que ele pode estragar também, ok? Só um comentário à fala do Alan. Alguns livros de receita, justamente na parte de caldos, às vezes está o modo de preparo, e nesse modo de preparo está a palavra cozinhar em Zimmer.
E a gente fala, Matheus, o que é Zimmer? É justamente esse fogo baixo, esse fogo brando. Por isso que é importante a gente fazer o preparo sempre com água fria e nesse fogo baixo, justamente para ir soltando todos os nutrientes dos legumes para trazer sabor para o caldo. Porque quando a gente cozinha em fogo alto, é justamente aquilo, a gente tem várias ervas e vários legumes de cocções diferentes. Então, isso impossibilita todos os ingredientes de soltarem os nutrientes. Então, a gente acaba, às vezes, tendo mais de uma coisa do que de outra. Então, por isso que é de suma importância a gente sempre cozinhar em água fria e com fogo baixo, para dar tempo de todos os ingredientes soltarem as vitaminas e os nutrientes dentro do caldo, para enriquecer ainda mais o sabor da produção. E o ideal também é manter o padrão dos cortes, né? Não vou jogar elementos inteiros com elementos pequenos, às vezes. A gente tem que extrair tudo por igual ali e fazer uma harmonização final ali, ok? É uma parte fundamental da cozinha, tá? E isso a gente parece que é besteira, bobeira, mas a gente tem que estudar bastante essas bases da culinária, porque é super importante aí para qualquer carreira de qualquer cozinheiro. Isso. Criamos também aqui um material. Opa, peraí, alguém quer falar, acho que é o Felipe. Gente, eu queria só trazer um pouco mais de informação, na verdade, acho que fazer um contraponto um pouquinho com o que vocês estão falando de fundo. A gente tem algumas técnicas um pouco mais modernas, principalmente que vem da cozinha espanhola, né, cozinha basca, que eu acho que é bastante de cozinha molecular, e o que a gente tem praticado bastante em restaurante, no varejo, sem em larga escala, que é a comida que a gente faz no Google, né. Então, alguns pontos aí que eu acho que seria interessante trazer para vocês, né. A cozinha também evolui bastante, acho que junto com a ciência, junto com a química que vem cada vez mais, né, atrelada na gastronomia, porque tudo que a gente faz é uma reação química e física, então, como isso acaba influenciando na extração do sabor e na concentração do sabor, né? Primeiro, acho que um ponto, né, os caldos e os fundos, né, são a base de toda a cozinha, principalmente no que a gente faz dentro do Google, né, eu acho que não existe, quando a gente está falando em larga escala, é muito mais difícil concentrar sabor, porque as quantidades são muito maiores, infinitamente maiores, então a gente depende de muito mais técnica aplicada no dia a dia para conseguir trazer esse sabor que um restaurante, né, pequeno, panelinha, acaba fazendo. E como você consegue deixar o seu caldo mais concentrado ou trazer um pouco de mais sabor para um ou para outro. Então, a gente tem os caldos básicos, eu acho que o Alan vai falar daqui a pouco, mas como que a gente pensa nisso na nossa escala de trabalho, né? Eu acho que escolher o caldo correto para cada preparo, né? Lembrar um pouco da nossa filosofia dentro do Google, né? A gente fala muito de cozinha à base de plantas, né? Então, como que a gente ainda foca muito em um caldo, por exemplo, que seja vegetariano, com mais base de vegetais, e para fazer concentração de sabor. E aí a gente fala um pouco também, eu acho que daí é um foco interessante para a gente até explorar, e vocês começarem a pensar e abrir um pouquinho a cabeça, né? O caldo pode ser só vegetais, carne, frango e poisson de peixe, né? São as bases que a gente tem, mas como que a gente faz intervenções nesses caldos e transforma eles, acho que, em caldos mais concentrados e poderosos. Então, eu posso fazer um caldo de vegetais, sim, clarificado, mas eu posso fazer um roti de vegetais, por exemplo, né? A gente começa a trabalhar na caramelização do vegetal inteiro, né? Dentro do forno ou dentro... tem lugares que usam até aquelas rotisseries de frango de TV, onde você consegue deixar o vegetal girando para ele atingir esse ponto de caramelização bem escuro, e aí a gente começa a trabalhar o fundo com esses vegetais, ao invés de todos crus, né, e depois fazer essa redução para conseguir tentar chegar numa textura, numa concentração de sabor ainda maior, com dulçor e um pouco desse tostado, né. Então, assim, tem várias maneiras da gente trabalhar esse tipo de fundo. Então, acho que abrir um pouco a mente para a gente pensar nisso, como isso
se encaixa no nosso dia a dia e como a gente consegue também aromatizar mais, né? Não só os aromáticos de erva, mas também que tipo de erva eu posso usar para cada caldo, ou então se eu preciso de um pouco mais de acidez no caldo, né? Posso colocar, e mais dulçor, posso colocar mais cebola crua, ou posso colocar lá uma cebola brulê, vai me trazer um pouco mais de caramelização e dulçor, né? Se eu preciso de um pouco mais de acidez, posso adicionar qualquer outro legume que já é naturalmente mais ácido para trazer essa outra nota de sabor e de percepção para o meu caldo. E cada vez mais acho que a cozinha vai crescendo com muita técnica. Acho que evoluiu muito de 10 anos para cá. E aproveitar também as ferramentas que a gente tem no Google também para estar absorvendo essas técnicas, essas extrações de sabores, enfim, né? Acho que não vale a pena ficar só no arroz e feijão, tem que cada vez mais buscar coisas essenciais aí para o nosso trabalho aí. Mas valeu mesmo. Bom, dando continuidade aqui, a gente criou um material aqui também, tá? Para vocês, é um material de estudos, como preparar fundos claros e escuros, é uma base também, né? E algumas regras básicas, né? Então, temos ali ossos congelados, ossos frescos, a carcaça, né? Escalde os ossos e coe enxágue, lave os ossos. Depois de lavado também, ele pode ser colocado no forno também para tostar, né? A gente tem aqui, ó, suar, comer, coar. Os escuros, né? Lave e seque os ossos também. Assa os ossos até tostarem por igual, né? A coisa que o Felipe também estava falando, caramelize o mirapoá, o extrato de tomate, super importante também para a gente agregar sabor, né? Misturar os ossos com o líquido frio, tá? Como a gente já havia falado, abaixa o fogo e deixa cozinhar, cozinha lentamente o tempo necessário, cada fundo tem a sua regra, retira a espuma periodicamente, acrescente o mirapoá e as ervas aromáticas 1 hora antes do término do cozimento, coe e utilize o etiquete e reserve aí o seu fundo ou o seu molho. Ok? Então, essa aqui é um material que a gente criou, uma base de estudo para vocês, é um começo aqui, tá? E depois, mais para frente, a gente vai trabalhando outros tipos de fundos, molhos, enfim. Bom, colocamos aqui também 2 tipos de fundos, aqui para vocês, né? Um fumê de peixe, que é a preparação, né, em que a carcaça do peixe e o miraporá são usados em gordura antes da adição da água fria e de um ácido, né? No caso ali, a gente vai usar aqui um vinho branco, né? É um método aí que identifica o fundo de peixe, porém mais saboroso e não tão claro. Igual eu falei anteriormente, o cozimento ali curto, tá? Geralmente ali de 30 a 45 minutos, ou dependendo do que você quiser, você pode deixar até um pouquinho menos tempo aí. E o mirapoá sempre cortes bem pequenos, ok? O corte bouillon, né? Ele é nada mais do que um estufado ali de peixe, ou também mariscos, né? Uma base aí bem típica aí da culinária francesa. É um caldo também que vai vegetais e outros condimentos, né? E que você pode adicionar aí vinho branco ou vinagre para depois cozinhar aí os peixes e os mariscos, né? Uma excelente base aí da culinária francesa também que a gente pode estar aplicando. Bom, a gente criou uma tabela aqui também de proporções, né? Padrões aqui para fundos. A gente colocou aqui o tipo de osso, né? Boi, vitela, frango, peixe, porco. O tempo, colocamos aqui também, que vai de 8, 6, 5 horas, de 30 a 45 minutos ali para peixes. Quantidade de líquido também, que geralmente é colocado. Quantidade de mirapoá. Ossos. E o sachê de épices, tá? Que no caso ali é um para cada fundo ali que você estiver preparando. Essa é uma tabelinha bem legal, tá? Colocamos aqui também ali embaixo ali no asterisco, ó, para produzir fundo escuro, adicione 180 gramas de purê de tomate, ok?
É uma tabelinha bem básica mesmo, para quem está iniciando aí, quiser começar a aplicar os fundos e depois pode estar estudando aí outros materiais para estar colocando seus fundos aí num nível mais alto, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes espessantes, né? Os espessantes que a gente geralmente usa na cozinha. A gente trouxe aqui os espessantes básicos também, mas hoje a gente tem uma gama aí enorme de espessantes. Vou falar um pouquinho sobre o roux, né? O roux nada mais é do que uma mistura ali, né, de partes iguais, de farinha e gordura. Ele é a base, geralmente, ali do molho bechamel, popularmente aí conhecido como molho branco, né? Que o roux é uma base importante dentro da cozinha, que pode estar socorrendo a gente ali em diversas formas, mas geralmente quando a gente faz um gratinado, uma torta, enfim, a gente acaba fazendo, né? E dependendo do tipo de roux que você fizer, fica excelente, dá um sabor muito bom para os seus pratos, enfim, né? Então, ele é conhecido ali também como, né, o bechamel. O roux também é utilizado como um espessante de molhos, sopas, guisados, enfim. Ele consiste em quê? Ele consiste ali, você faz um cozimento, né, de farinha de trigo e manteiga derretida, né, até formar ali um creme espesso bem homogêneo, né. Então, igual colocamos ali, ó, amido mais gordura, né, ele dá combinação em proporções geralmente iguais. Você pode variar conforme você prepara. Então, por exemplo, se eu colocar 50 gramas de farinha, 50 gramas de manteiga, ou de manteiga clarificada, eu vou, a partir do movimento que eu fizer, eu vou criar um roux, né? Que normalmente ele deve se combinar ao líquido ali da seguinte maneira: o roux frio em líquido quente e o roux quente em líquido frio, tá? Bom, uma dica importante, né, para quem está fazendo ali o seu espessante. Se a gente fizer um roux claro, ele fica mais espesso. Se eu fizer um roux escuro, ele vai ficar menos espesso. Eu estou falando isso porque tem alguns cozinheiros ainda que erram no ponto e, às vezes, acaba fazendo um roux escuro, esquece lá a panela, e quando vai fazer a mistura para espessar o molho, acaba não espessando, né? Acaba ficando ralo. Então, lembrando, quando eu faço um roux claro, ele fica mais espessante. O escuro, ele fica menos espessante. Então, tem que ter essa consciência, tá? Outra dica também, sempre o ideal é fazer numa panela de aço inox, porque geralmente o cozinheiro, né, tá com um fouet ali, fazendo aquele movimento, e ele tiver numa panela de alumínio, no final ele vai virar: chefe, mas o meu molho não ficou branco, ele ficou meio acinzentado. O que aconteceu? O atrito com o fouet no fundo da panela, ele acaba removendo, né, aquele movimento, acaba removendo o alumínio da panela. E aí acontece do seu roux ficar meio acinzentado. Então, prestar bastante atenção nisso, no tipo de panela que você está usando, para você não estar fazendo um roux ali à base de alumínio, tá? É bem perigoso também. Colocamos aqui também os principais tipos de roux são: temos o branco, o amarelo, o escuro e o negro, tá? Aí vai de cada preparação aí, de cada um, qual o seu objetivo. Bom, acho que da minha parte é isso. Bom, gente, o tempo está acabando, desculpa aí que eu roubei bastante tempo dessa reunião de hoje, mas só para adicionar para a conversa e para a gente começar a pensar também nesses outros espessantes mais naturais e como pode ser o uso deles no dia a dia, né? Eu acho isso importante para a gente trazer para a conversa, principalmente porque a gente está tentando fazer essa mudança de cozinha tradicional para uma cozinha plant forward, né? Que é o futuro, que é o que a gente... uma cozinha mais nutritiva e usando mais recursos que não sejam animais e etc, né? Então, eu acho interessante trazer para a discussão esses pontos também.
tá? Vou voltar pro Alan. Desculpa aí, Alan. Não, tranquilo, ótimo. Depois a gente tem muito tema aí para a gente debater, discutir com a galera, trazer conteúdos aí. Bom, acho que da minha parte é só isso. Agora eu vou passar para o Matheus Lins, que ele vai fazer a finalização da nossa apresentação aí. É o Juan, Alan. Pode passar para É lá. o Juan que vai ser? Isso. Tá bom. Obrigado, gente. Valeu, Felipe. Obrigado, Felipinho. A gente, inclusive, vai falar nas próximas aulas, pessoal. Eu vi que a galera tá antenada, tem gente falando aí de goma arábica, né? É algo bem legal. Agora que a gente tem essas novidades, essas tendências, né? A gente criou um módulo super legal. Inclusive, depois vamos convidar você, Felipinho, para poder nos ajudar, que a gente tem uns módulos para falar sobre essas tendências, né? Inclusive sobremesas veganas, o que a gente pode usar, o que a gente deve usar nessa tendência plant-based, plant-forward, que a gente sempre ouve falar, principalmente do cliente, né? E qual é a inovação que a gente traz, né? Mas é só para fazer um resumo, eu vou voltar lá no chat, que desde lá de cima a gente tem algumas perguntinhas que são bem pertinentes do assunto. Eu vi o pessoal falando de caldo, de aves e tudo mais, e agora eu queria que vocês podem até abrir o microfone para a gente falar um pouco mais das dúvidas. Pode falar, pessoal. Mas voltando lá na primeira dúvida, da Kelly. Kelly, eu vi que você perguntou, bem na hora que o Alan falou sobre essa questão da batata, e aí você pergunta, mas e a sopa de batata ou o creme? O que o Alan estava falando, pode me corrigir, Alan, qualquer coisa, mas é que esse caldo que a gente está usando, Kelly, ele é a base de todo o preparo, né? A gente usa o óleo poró, o salsão, a cebola e a cenoura para fazer uma base para esse caldo, para evitar com que a sopa de batata seja feita com água, né? Então, a gente vai usar esse caldo, né, para depois fazer outros preparos. E é muito importante o seguinte, vamos supor, se eu fiz uma panela, se o Fabiano lá na cozinha fez uma panela de caldo de carne, ele pode fazer uma sopa de batata e servir para vegetariano? Não, né? Então, é mais ou menos isso. Então, ele deve fazer um caldo de legumes, prestar muito atenção que essa base de legumes vai ser usada somente para outros preparos, né, à base de legumes, e esse preparo pode ser servido de forma tranquila, tá? E é muito importante também a cor do caldo. Voltando lá no que o Alan falou, eu vou até passar um pouquinho aqui. Por que a gente faz um caldo de legume claro? Justamente por conta disso. Se a gente for fazer uma sopa de batata, ela fica clarinha, branquinha, com aquele aspecto bonito, né? E a gente, se for fazer com, por exemplo, um caldo de carne escuro, a gente for fazer uma sopa clara, fica completamente feio, né? Fica quase uma cor cinza. Então, entra muito nessa questão das cores também, né? E aí, logo depois, o Fabiano falou que trabalhou no hotel e usa a para de carne, mocotó, e fica mais de 12 horas. É super normal. E a gente tem uma tabelinha aqui de horas mínimas que a gente deve deixar, né? Então, já pensou fazer um panelão de caldo que ele fica 8 horas, e a gente chega às 6 da manhã na cozinha, já coloca a panela, a primeira coisa que a gente fala é colocar a panela, fazer o caldo, e a gente deixa cozinhando isso até o fim do expediente, né? Quanto mais calor, né, mais tempo de cocção controlada, mais sabor a gente tem. E o demi-glace, a gente vai ter uma aula para falar de molho, a gente vai falar muito sobre essa questão dos molhos, por que reduz tanto, né? E isso é muito importante também sobre essa questão, né? Os ossos assados, Tássio, eu vi que você perguntou, o que acontece? A gente vai tostar, temos um vídeo muito legal, que eu vou colocar lá no grupo de vocês depois, que vai explicar exatamente como é esse processo. Que a gente coloca para tostar mesmo os ossos em temperatura máxima no forno. Eu acho que tem um pessoal que mandou também aqui perguntando para mim no WhatsApp. Então, a gente tosta esses ossos, né, principalmente mocotó, o osso de canela. Geralmente tem restaurantes que não compram, né, esses ossos. Então, a gente vai usar o ossobuco. Lá no Google mesmo, a gente usa... Vou fazer até um adendo aqui, desculpa te interromper, porque a Tássia também perguntou se é de outras preparações. Não, são ossos que a gente vai usar pro coisa. Então, assim, é uma carcaça de frango,
como se diz, tipo, virgem, né? Que é ela crua. Então, a gente não pega o osso que a gente fez, uma costela, vamos pegar o osso. Porque o que acontece? Se o osso já tá assado, ele já não tem mais sabor pra gente extrair, entendeu? Isso mesmo. Então, a gente tem que ser. Então, é por isso que é o osso buco inteiro, a canela, o osso, por causa do tutano que dá sabor, que espessa também. Então, assim, não são ossos de outras preparações. Isso mesmo. Inclusive tem açougue que vende essas partes pra gente, né? O Filipinho mesmo pode falar um pouco sobre isso. Tem açougue que vende lá só osso, só canela, enfim, diversas partes para cada tipo de fungo, molho que você quer preparar. Isso mesmo. Até porque dentro do osso a gente tem ali o tutano, que tem o colágeno, e acho que quem é de cozinha pode explicar, mas lá no vídeo ele vai mostrar muito bem que quando a gente finaliza o caldo, coa e tudo mais, e leva para a geladeira, o caldo ele fica gelatinoso. Podem até falar, mas ele fica gelatinoso, né? Ele fica aquele caldo sólido. Então ele solta todo o colágeno dentro do caldo, e aí ele regenera quando a gente volta para o fogo, né? Dá para fazer com a para de carne do açougue? Putz, limpei a carne ali, um contrafilé, um filé mignon, a gente consegue usar para diminuir o desperdício, né? Então a gente agrega essa carne, né? Essas aparas de carne sim no caldo, dá um sabor legal, porque por muitas vezes a gente não consegue comprar osso, né? E a gente usa sim as aparas lá mesmo na cozinha, a gente faz sim. Quando não tinha osso, a gente pegava todas as aparas de carne do seu Benê do dia e fazia um caldo de carne. O sabor não era tão concentrado, mas a gente conseguia sim usar essas aparas de carne ao invés de jogar fora, né? A gente conseguia extrair todo o sabor dela. Se vocês comerem ela, beliscar, vê que não tem sabor nenhum, né? E, inclusive, como a gente tem a tecnologia ao favor, a gente deixava até no forno. A gente colocava todo esse caldo no forno e deixava 12 horas, dormindo lá na duração. Então, para extrair ao máximo de sabor. No outro dia, a gente pegava esse caldo de legumes, o caldo do frango ou o caldo de carne e fazia o preparo da sopa do dia. Então, isso enriquece, né? Traz mais sabor mesmo pro preparo, né? O Thiago falou que quando não tinha roux pronto, usava o demi-glace, o demi-glace concentrado. O demi-glace em pó, Fabiano, geralmente a gente evita muito, a gente nem tem, né? Se usa, sim, já vi muitas cozinhas que tem o demi-glace em pó, mas, gente, conselho pessoal, eu nem usaria, viu? Pode falar, Diego. Aqui em casa eu gosto de fazer o feijão com um pezinho de porco. Nossa, fica bom, hein? Que dá E tem muito colágeno também, exatamente. Cozinha o feijão com caldo, né? A gente fala lá no Mato Grosso catuni, que é o osso da canela mesmo. Depois come até de colher. Você coloca vai roendo os ossinhos ali. Fica muito bom, fica muito bom. Isso extrai muito sabor, né? E aí, gente, esses caldos, eles são usados para essas bases mesmo, né? Pode fazer, por exemplo, um caldinho de legumes, você pode cozinhar um arroz, você pode fazer um molho, você pode fazer o velouté com caldo do frango. A gente vai aprender mais sobre como usar esses molhos na aula que vem, que a gente vai falar sobre os molhos mãe, né? Eu ia até falar que o Denner perguntou, né? O fundo de vegetais e os fundos com ossos de carne. Os de vegetais, provavelmente para produções mais que usem só vegetal, e o carne quando a gente quer dar o sabor. As próximas aulas, a gente vai começar a aplicar todos esses fundamentos que a gente aprendeu, porque a gente está aprendendo técnicas básicas, né? Então, na próxima aula a gente vai ver que são de molhos, então a gente vai ver onde a gente usa esses caldos, e depois nas aulas de sopas e assim mais pra frente. Mas como o Rô estava falando, né? Geralmente a gente usa em arroz, em sopas, em molhos, em um monte de outras coisas. Geralmente é a base da cozinha mesmo. Isso mesmo. Tem alguma outra dúvida, pessoal? Eu vi que deixa eu ver quem mais perguntou, acho que foi o Denner, que é exatamente isso. O fundo de vegetais, o fundo com ossos de carne, normalmente são usados em quais preparações? Basicamente é isso que a gente falou. Na outra aula você vai ver que a gente tem várias vertentes, né? Como a gente explicou ali, o fundo claro, o fundo escuro. Depois a gente vai fazendo as finalizações e esse fundo ele se torna outro molho, né? Se a gente adicionar vinho, né, o madeira, provavelmente, depois fazer a redução, ele se torna um molho madeira, mas a gente deixa isso para uma próxima aula, tá? E deixa eu ver quem mais. Sobre espessantes, vamos só concluir, né, Juan? Se você quiser voltar no do Ru.
que o Alan comentou, a gente tem que é amido mais gordura, que é o roux, e tem o beurre manier, que também é amido mais gordura, só que ele é usado frio, que é a manteiga trabalhada, geralmente a manteiga trabalhada com um amido. O Alan também falou que o branco, o amarelo, o escuro e o negro depende do quanto você quer espessar, mas também depende de qual sabor você quer dar. Geralmente o branco é para espessar, ele não vai ter muito sabor. O amarelo também é mais para cor. O escuro, ele já tem, quando você tosta a farinha e a manteiga, nesse caso, ele já dá mais um sabor tostado, como se fossem nozes tostadas, avelãs tostadas. Então, a utilização desses espessantes também requer saber onde você vai aplicar. Você não pode fazer só por fazer. Então, o branco espessa muito, ele deixa o seu preparo bem mais grosso, e o negro provavelmente vai dar só uma cor escura que você quer na sua preparação. Isso, a cozinha creole usa como base o roux escuro, porque eles têm esses sabores sabores e cores, né, mais fortes. O slurry é amido mais líquido, nada mais como o Felipinho falou, da maisena, 2 partes de água com uma de maisena. Então, ele tem que ser usado para preparações quentes, ele espessa em preparações quentes. E o beurre manier eu já falei que seria chamado roux cru. Pode passar, Ru. Acho que só tem mais o último. Então, esses são os espessantes que a gente trouxe mais ou menos como os básicos, né? Que geralmente são sangue, como galinha cabidela, né, Juan? Isso, galinha de cabidela, molho pardo, né? Usa sangue para espessar. Alguns embutidos, o Matheus ele fez algumas pesquisas disso também, o chouriço, né? A linguiça provavelmente também usa. E daí que o Felipinho trouxe os novos. Então, todos esses que a gente vai trazer mais para frente, os legumes, todo mundo falou, né? Couve-flor, mandioca, mandioquinha, e alguns outros a gente vai trazer já no módulo intermediário, que é quando a gente for aplicar, a gente vai falar outros tipos de espessantes, outros tipos de aplicação e outras coisas, assim, que a gente queria mostrar nessa aula mais o básico. E aí, a partir de você entendendo o básico, a gente consiga fazer com que vocês transformem o pensamento e o conhecimento de vocês no intermediário, né? Que são outras aplicações, outras coisas. Acho que é isso, né, Juan? O Orlando então, o Orlando perguntou sobre a gelatina. Sim, Orlando, usamos a gelatina para fazer molhos espessantes, mas é gelatina sem sabor, tá? Não é gelatina com sabor. Respondendo a sua pergunta. A Tassi fez uma última pergunta. Pode pegar as aparas, congelar para juntar e depois fazer? Sim, Tassi, pode sim. Tanto de vegetais, porque geralmente você vai usar uma cebola hoje, então você guarda uma apara, sempre deixa um potinho que você vai guardando a apara, vai deixando congelado e depois você coloca e faz o seu caldo. Isso também funciona para carnes. Isso. Eu falei assim, eu faço em casa, em restaurantes a gente tem limitações por conta de regras sanitárias, né? Congelar o peixe, depois se congelar de novo para fazer um caldo, a gente já não pode fazer isso, tá? Por isso que a gente usa o fresco. Claro que quando os ossos vêm congelado, a gente tem até lá em cima que o Alan mostrou, que é o fundo claro. A gente escalda, né? Ou coloca no gelo para tirar o sangue, e aí depois faz o caldo. Mas em casa eu congelo aqui algumas aparas, vou guardando os legumes congelados e faço o caldo aqui super, super fácil, fica super gostoso e uso em preparações diversas aqui. Bom, pessoal, gostei da interação de vocês, é muito importante mesmo a gente ter essas aulas, né? A gente vai ter uma aula depois bem rápida aqui, que é como se fosse um overview, né? Para passar para o outro módulo, para a gente poder pegar essas dúvidas de vocês e tudo mais.